R$ 15 é ótimo para você, né? Meu filho riu quando disse isso. Não foi uma risada nervosa, foi do tipo confiante, do tipo que vem de um homem que já gastou sua herança na cabeça. Estávamos sentados num escritório envidraçado com vista para a Avenida Paulista. A chuva martelava as janelas, o advogado embaralhava papéis sobre sua mesa de mogno. Eu sentei na cadeira do canto, meus sapatos ainda úmidos da tempestade, minhas mãos dobradas sobre minha bolsa preta. Renato estava esparramado no sofá de couro como se já fosse dono do prédio. Sua esposa, Carolina, sentou ao lado dele, mexendo no celular, aquele meio sorriso nunca chegando aos olhos. Eles cochichavam entre si enquanto o advogado organizava as pastas. Ouvi fragmentos. Finalmente, devia ter feito isso semanas atrás. A casa de praia primeiro. 3 semanas. Era quanto tempo fazia que meu marido havia morrido. 42 anos de casamento terminaram num quarto de hospital em São Paulo que cheirava a desinfetante e flores morrendo. O homem que construiu um império a partir de um caminhão de entrega enferrujado e um empréstimo havia partido. E seu filho mal podia esperar as flores do funeral murcharem antes de exigir esta reunião. Eu ainda estava de luto. O advogado pigarreou. Podemos começar? Renato acenou com a mão, desdenhoso. Vamos logo com isso. Tenho um voo hoje à noite. Então ele virou para mim, sorriu. Aquele sorriso ainda vive nos meus pesadelos. Mãe, relaxa. Você provavelmente vai receber o suficiente para fazer compras. R$ 15 é ótimo para você, né? Carolina riu, baixinho, como se fosse uma piada interna que eles haviam ensaiado. O advogado olhou para mim, preocupação piscando através de sua máscara profissional. Baixei os olhos. Não disse nada, porque eu já sabia o que estava por vir. Se seu próprio filho dissesse isso para você, o que você faria? Comente abaixo. E se você quer ver como esta mãe respondeu, se inscreva no Histórias de Vingança de Idosos agora mesmo. Confie em mim, você vai querer ver onde isso vai dar. Renato nunca foi pobre, ele cresceu com conforto, escolas de elite, seu primeiro carro antes de completar 17 anos. Mas a riqueza fez algo com ele conforme envelhecia, não o tipo silencioso de feiura, o tipo performático. Depois que a segunda empresa do meu marido abriu capital, Renato parou de pedir dinheiro. Ele começou a fazer exigências. Eu vi meu filho se transformar num estranho. Ele tratava o pai como um caixa eletrônico ambulante. Ele me tratava como se eu fosse um móvel. Decorativa, útil para preencher cadeiras vazias em jantares da empresa. Nada mais. Quando meu marido adoeceu 3 anos atrás, não foi Renato quem ficou no hospital. Fui eu, dormindo em cadeiras de plástico que quebravam minha coluna, aprendendo termos médicos que nunca quis saber, assinando documentos que mal entendia, segurando a mão do meu marido enquanto máquinas apitavam durante noites intermináveis, o cheiro de antisséptico impregnado nas minhas roupas, os cobertores ásperos do hospital, as bandejas de comida intocadas. 8 meses passei naquele lugar. Renato visitou 2 vezes, uma vez para perguntar quando as ações da empresa seriam resolvidas, uma vez para reclamar que a comida do hospital cheirava mal. Ele ficou 11 minutos. Eu cronometrei. A última vez que ele falou com o pai, ligou sobre uma propriedade costeira em Florianópolis. Exigiu que meu marido acelerasse a transferência. Meu marido estava numa infusão de morfina. Ele desligou sem responder. Naquela noite, de volta ao nosso quarto, meu marido sussurrou algo que nunca vou esquecer. Eles já me enterraram nas mentes deles. Ele estava certo. De volta ao escritório do advogado, o ar estava denso de antecipação. Mas não de mim. O advogado ajustou os óculos. O espólio do falecido foi cuidadosamente estruturado entre ativos domésticos e internacionais. Renato inclinou-se para a frente. Faminto, vá direto aos números. Sabemos que é grande. O advogado assentiu lentamente. Conforme a lei brasileira de herança e os instrumentos confirmados de planejamento sucessório, ele virou a primeira página. O nome de Renato veio primeiro. Observei sua expressão aguçar a cada frase. Propriedades comerciais em São Paulo e Campinas. Ações de participação 14% da empresa-mãe. Dividendos anuais de R$ 180 mil. Carteira de veículos. Contas líquidas totalizando R$ 3 milhões. Seu sorriso aumentava a cada linha. O sofá de couro rangeu sob seu peso em movimento. A respiração de Carolina acelerou.
Então o advogado pausou. Renato sorriu com suficiência, olhou para mim. Agora vem a parte da caridade da mamãe. Ele sussurrou para Carolina, alto o suficiente para eu ouvir. O advogado continuou, sua voz cuidadosa. Renato tem direito precisamente ao que está listado aqui. Nenhuma reivindicação adicional além dessas alocações será concedida. Renato assentiu impacientemente. E a mamãe? O advogado respirou fundo, verificou a página. O direito direto em dinheiro de sua mãe sob a camada inicial de distribuição é... Silêncio. R$ 15. Gargalhadas explodiram do sofá. Renato bateu palmas uma vez. Viu? Eu te disse. Carolina riu abertamente agora. Você pode emoldurar a nota. Minhas mãos permaneceram dobradas, nós dos dedos brancos. Mas não levantei o olhar. O advogado não sorriu. Ele virou para a próxima página. E tudo mudou. A voz do advogado diminuiu, deliberada, quase cerimonial. No entanto, ele disse cuidadosamente: é aqui que os instrumentos secundários entram em vigor. O sorriso de Renato vacilou. Apenas levemente. Secundários o quê? O advogado ajustou a pilha de papéis e acenou para mim. O restante do espólio foi transferido antes da morte para um trust de proteção irrevogável. Renato franziu a testa. Que restante? O relógio na parede fazia tic-tac. A chuva tinha parado. A sala estava silenciosa demais. 86% da avaliação total, disse o advogado. Renato saltou. Isso não é possível. Eu possuo as ações de participação. O advogado balançou a cabeça. Você controlava as operações, não a propriedade. O telefone de Carolina escorregou da sua mão, quicou no assento de couro. Meu filho olhou para mim. Realmente olhou para mim. Pela primeira vez em anos, confusão substituiu desprezo. E quem controla esse trust? Sua voz falhou na última palavra. O advogado virou-se lentamente para mim. A única curadora e executora deste espólio é sua mãe. Renato levantou-se. Seu rosto ficou pálido, depois vermelho. Isso é uma piada. A expressão do advogado permaneceu plana, profissional. Não é. Levantei meu olhar pela primeira vez desde que entrei naquele escritório. Encontrei os olhos do meu filho. Observei-o procurar no meu rosto por respostas que eu não estava pronta para dar. Você sabia? Ele sussurrou. Aprendi a ouvir. Eu disse baixinho. Quando seu pai parou de se sentir seguro, Carolina encontrou sua voz, afiada, acusatória. Você o manipulou. Não, mantive meu tom uniforme. Ele me protegeu. O que Renato não sabia, o que ele nunca se incomodou em aprender, era isso. Meu marido parou de confiar nele muito antes do diagnóstico final. 2 anos antes de sua morte, meu marido ajustou silenciosamente todo o seu plano sucessório. Ele moveu ativos, colocou propriedades em fundações protegidas, dividiu o controle operacional de propriedade e, mais importante, ele me colocou no comando da distribuição final. Mas estou me adiantando. Deixe-me levá-lo de volta, ao momento em que meu filho aprendeu que o dinheiro de outras pessoas era mais interessante que os corações de outras pessoas. Renato, aos 17 anos, era quase tolerável. Mimado, sim. Privilegiado, certamente. Mas havia vislumbres do menino que criei, aquele que costumava me trazer dentes de leão do quintal, aquele que chorou quando nosso cachorro morreu. Então a empresa do pai dele abriu capital. Lembro-me da noite claramente. Estávamos num restaurante, um daqueles lugares onde o cardápio não tem preços e o vinho custa mais que nosso primeiro carro. Renato tinha 24 anos. Acabara de terminar a escola de negócios, a escola pela qual vendi minha aliança de casamento para pagar quando a primeira empresa do pai ainda estava lutando. Ele nunca soube sobre a aliança. Naquela noite, sobre bife importado, Renato recostou-se na cadeira e disse ao pai que o estilo de gestão da empresa era ultrapassado. Meu marido riu disso, mas vi algo piscar nos olhos de Renato, algo frio. Foi quando Carolina apareceu, bonita, ambiciosa, o tipo de mulher que mede um homem pela carteira, não pelo caráter. Ela me viu exatamente uma vez durante o namoro, na festa de noivado. Ela me apresentou aos amigos como a mãe do Renato, não pelo nome, apenas minha função. Depois que se casaram, tornei-me invisível na vida do meu próprio filho.
Ele me apresentava em eventos de negócios quando tinha que como só minha mãe, como se eu fosse uma nota de rodapé, um pensamento posterior. Quando eu falava, ele falava por cima de mim. Quando oferecia conselhos, ele mudava de assunto. Quando perguntava sobre sua vida, ele dizia que estava ocupado demais, mas nunca ocupado demais para pedir dinheiro ao pai. Então veio o diagnóstico: câncer de pâncreas. Estágio 4. 18 meses, se tivéssemos sorte. O hospital se tornou minha segunda casa. Aquelas cadeiras de plástico com o vinil rasgado, jargão médico que parecia uma língua estrangeira, as checagens vitais das 3 da manhã. As máquinas apitando que ainda ecoam nos meus sonhos. Aprendi a ler seus monitores antes das enfermeiras chegarem. Aprendi quais médicos eram honestos e quais se escondiam atrás do otimismo. Aprendi a dormir sentada, minha mão envolvida na dele, para que ele soubesse que não estava sozinho. Renato visitou 2 vezes em 8 meses. A primeira vez foi 4 semanas após o diagnóstico. Ele entrou usando terno, não tirou o paletó, ficou no pé da cama e perguntou: quando as transferências de ações serão resolvidas? Meu marido olhou para o teto, não disse nada. Contei as placas acima de nós. 36. Qualquer coisa para ficar calma. Renato ficou 19 minutos. A segunda visita foi pior. Ele entrou, torceu o nariz e disse: meu Deus, esse lugar fede. Depois perguntou se tínhamos considerado acelerar o planejamento sucessório porque ele tinha oportunidades que requeriam capital. Meu marido estava numa infusão de morfina. Renato ficou 11 minutos. Cronometrei no relógio de parede. Meus inscritos nunca perdem histórias como essa, onde o silêncio se torna a arma mais forte. Clique em inscrever-se no Histórias de Vingança de Idosos agora mesmo. Você vai se arrepender de perder o que acontece quando aquele advogado vira a próxima página. A pior ligação veio 6 meses antes do fim. Renato queria uma propriedade costeira em Florianópolis. Ligou para o pai moribundo para acelerar a transferência. Disse que já tinha prometido a Carolina para o aniversário deles. A mão do meu marido tremeu enquanto segurava o telefone. Ele desligou no meio da frase. Naquela noite, depois que as enfermeiras diminuíram as luzes e o corredor silenciou, ele virou-se para mim. Sua voz estava fraca, mal um sussurro. Eles já me enterraram nas mentes deles. Quis argumentar, defender nosso filho. Mas as palavras morreram na minha garganta, porque ele estava certo. Depois do funeral, Renato esperou exatamente 7 dias antes de exigir que o testamento fosse lido. 7 dias. As flores no túmulo ainda estavam frescas. Ele chamou de colocar os assuntos em ordem. Eu chamei do que era impaciência. Carolina começou a me enviar mensagens de texto. Links para comunidades de aposentados. Notas como pensando em você anexadas a listagens de apartamentos de 1 quarto nos subúrbios. Renato veio à casa 3 vezes naquela semana. Cada visita, ele oferecia ajudar a gerenciar minha parte. Sugeriu que eu vendesse a casa e reduzisse. Disse que uma mulher da minha idade não precisava de todo esse espaço. Ele andou por quartos que seu pai construiu e falou sobre metragem quadrada, como se já estivesse vendendo a propriedade. Sorri, assenti, não assinei nada. O que Renato não sabia, o que ninguém exceto o advogado do meu marido sabia, foi o que aconteceu 2 anos antes de sua morte. Meu marido ouviu uma conversa telefônica. Renato estava no escritório. Não sabia que o pai estava no corredor. Disse algo que congelou meu marido. Quando o velho finalmente for, vamos reestruturar tudo. Não se. Quando? Naquela noite, meu marido marcou uma consulta com seu advogado de sucessões. Não me contou até semanas depois. Ele reestruturou tudo. Ativos movidos para fundações de proteção. Propriedades colocadas em trusts irrevogáveis. Controle operacional separado da propriedade. E no centro de tudo, uma decisão que mudou tudo. Ele me nomeou única curadora e executora. Não nosso filho, eu. A mulher que Renato dispensava como decoração. A mulher que vendeu sua aliança de casamento. A mulher que passou 8 meses numa cadeira de plástico de hospital. Mas aqui está a verdade. Eu nem sabia a extensão completa do que meu marido havia feito até depois do funeral. Ele me deixou uma carta. O advogado me deu no dia antes da leitura do testamento.
A caligrafia estava trêmula, escrita durante um dos seus dias mais fortes, meses antes do fim. Mas as palavras eram claras. Maria, você me deu tudo. Deixe-me devolver isso. Você nunca foi invisível para mim. Certifique-se de que eles saibam disso. Li 17 vezes antes da consulta com o advogado. E quando entrei naquele escritório envidraçado com vista para a Avenida Paulista, eu não era a viúva enlutada que Renato esperava. Eu era a executora, a curadora, a mulher segurando a caneta que reescreveria todo o futuro dele. De volta ao escritório do advogado, as revelações continuavam chegando. O Trust controla 86% da avaliação total do espólio. O advogado continuou, lendo do documento. Isso inclui 5 propriedades costeiras, 3 armazéns industriais em Goiás, fluxos de receita internacionais de Portugal e Moçambique e contratos de dividendos de longo prazo. O rosto de Renato foi de pálido a cinza. Essas propriedades nem estavam nos livros, ele disse. Como elas foram colocadas em instrumentos de proteção 2 anos antes da morte, o advogado interrompeu. Seu pai foi bastante minucioso. Carolina inclinou-se para a frente, sua voz afiada. E ela fica com tudo? O advogado olhou para mim. Depois de volta para eles, a senhora Santos tem autoridade discricionária exclusiva sobre distribuição, investimento e alocação de todos os ativos do Trust. A sala ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio. Renato afundou de volta no sofá de couro. Pela primeira vez desde que cheguei, ele parecia pequeno. Eu sou filho dele, ele disse baixinho, quase como uma criança. Você é filho dele, o advogado concordou, mas você não é o executor dele. Observei o rosto do meu filho passar por emoções. Confusão, descrença, raiva, pânico. Carolina agarrou sua bolsa. Levantou-se. Isso é insano. Vamos contestar isso. O advogado levantou uma mão. Antes de seguirem por esse caminho, ele disse cuidadosamente, há uma cláusula adicional que vocês devem ouvir. Ele virou para a página final. A sala prendeu a respiração. Qualquer tentativa de contestar este testamento, através de desafio legal ou disputa pública, resulta em perda automática e imediata de todos os ativos distribuídos para o Trust. Ele pausou, olhou diretamente para Renato, em favor do cônjuge sobrevivente. As palavras pairaram no ar como uma lâmina. A boca de Carolina abriu, fechou. Nenhum som saiu. Renato me encarou. Você nos tiraria tudo? Encontrei seus olhos. Não pisquei. Vocês já se despojaram. O advogado fechou a pasta. Não dramaticamente. Apenas um estalo silencioso de papel contra papel. Mas pareceu uma porta batendo no futuro inteiro de Renato. Preciso de cópias de tudo, Renato disse. Sua voz havia perdido a confiança. Agora estava tensa, controlada. A voz de um homem tentando calcular sua saída de um canto. Claro, o advogado deslizou um pendrive pela mesa. Está tudo aqui, incluindo as gravações. A cabeça de Renato ergueu-se bruscamente. Gravações? Seu pai documentou várias conversas. Datas, horários, testemunhas presentes. O tom do advogado permaneceu neutro, profissional, mas vi algo piscar em seus olhos. Algo que parecia satisfação. São 7 no total. Carolina agarrou o braço de Renato. Estamos indo embora. Mas Renato não se moveu. Ele me encarou como se estivesse vendo uma estranha. Há quanto tempo você sabe? Ele perguntou. Considerei mentir, suavizar. Mas 42 anos de suavizar as coisas me trouxeram aqui a um escritório envidraçado onde meu filho riu sobre R$ 15. Seu pai me contou há 2 anos, eu disse. Depois que você o chamou de obstáculo. Renato piscou. Eu nunca. Você estava no escritório. Ao telefone com Carolina, você disse. Quando o velho finalmente for, vamos reestruturar tudo. Observei a cor sumir do rosto dele. Ele estava parado no corredor. Ouviu cada palavra. O silêncio se estendeu. Carolina o quebrou. Isso foi tirado de contexto. Não há contexto. Interrompi. Que torne essas palavras aceitáveis. Eles saíram sem outra palavra. Observei-os caminhar até o elevador. Os saltos de Carolina clicando no mármore.
Os ombros de Renato curvados para a frente. O homem confiante que tinha se esparramado no sofá de couro havia ido embora. Em seu lugar estava alguém menor, alguém assustado. O advogado esperou até as portas do elevador se fecharem antes de falar. A senhora está bem, senhora Santos? Olhei para minhas mãos, ainda dobradas sobre minha bolsa. Ainda firmes. Não sei, admiti. Me pergunte em 1 ano. Ele sorriu, pequeno, genuíno. Seu marido foi muito específico em suas instruções. Ele queria você protegida, não apenas financeiramente. Ele pausou. Ele disse que você passou uma vida inteira se fazendo pequena. Ele queria ter certeza de que você teria espaço para crescer. Minha garganta apertou. Ele me viu. Sussurrei. Ele viu. O advogado levantou-se, estendeu a mão. E agora outros também verão. A chuva tinha parado quando saí do prédio. A Avenida Paulista se estendia diante de mim, escorregadia e brilhante. Pessoas passavam correndo com seus guarda-chuvas e maletas e compromissos urgentes. A cidade se movia em seu ritmo frenético usual. Mas eu fiquei parada. Pela primeira vez em 42 anos, não tinha ninguém para quem correr em casa, nenhuma refeição para preparar, nenhum horário para manter, nenhum marido para cuidar, nenhum filho para aplacar, apenas eu, e 43 milhões em ativos que não havia pedido. Comecei a andar, não em direção ao ponto de táxi, não em direção ao ponto de ônibus, apenas andando. Meus sapatos úmidos rangiam no pavimento. O ar da noite cheirava a chuva e escapamento e milho assado do carrinho de um vendedor ambulante. Comprei uma espiga de milho. Paguei com troco exato. Sentei num banco e comi devagar. Uma mulher da minha idade não costuma sentar em bancos e comer milho de rua sem alguém precisando de algo. Parecia rebelião. Meu telefone vibrou. 17 vezes na próxima hora. Renato. Precisamos conversar. Renato. Isso não acabou. Renato. Você não pode simplesmente pegar tudo, Renato. O papai teria vergonha de você. Carolina. Você manipulou um homem moribundo, Carolina. Todos saberão o que você fez. Número desconhecido. Ladra. Número desconhecido. Interesseira. Desliguei meu telefone. É exatamente por isso que muitas pessoas se inscrevem no Histórias de Vingança de Idosos, porque mostramos o que acontece quando os subestimados reagem. Não perca o colapso. Inscreva-se agora. A casa estava escura quando cheguei em casa. Nossa casa. Minha casa agora. Fiquei na entrada e ouvi o silêncio. Não o tipo sufocante de antes. Um silêncio diferente. O tipo que guarda possibilidades. Acendi todas as luzes. Cozinha, sala de estar, corredores, quartos. Até o porão que meu marido usava como escritório. A conta de luz seria enorme. Não me importei. Naquela noite, abri uma garrafa de vinho que estávamos guardando. Meu marido a comprou 20 anos atrás. Disse que beberíamos quando a hora certa chegasse. A hora nunca chegou. Servi uma taça. Sentei em sua cadeira favorita. O couro estava desgastado e liso onde seus ombros costumavam descansar. É isso que você queria? Perguntei ao quarto vazio. Que eu tivesse tudo isso? A casa não respondeu, mas eu sabia o que ele diria. A mesma coisa que sussurrou naquele quarto de hospital durante um de seus últimos dias bons. Você me deu 42 anos. Estou devolvendo o resto da sua vida. Faça algo com ela. Bebi o vinho. Valeu a pena esperar. Na manhã seguinte, tive 3 visitantes. A primeira foi minha vizinha, Helena. Ela morava ao lado há 15 anos. Trocávamos gentilezas por cima das cercas e acenávamos das garagens. Nada mais. Ela bateu às 9 horas com uma cesta de doces. Vi o Renato saindo ontem, ela disse. Ele parecia chateado. Você parecia. Ela procurou a palavra. Diferente. Convidei-a para entrar. Sentamos na cozinha. Tomamos café. E pela primeira vez em mais tempo do que conseguia lembrar, contei a alguém a verdade. Não a versão editada. Não a versão que protegia a reputação do meu filho ou preservava a dignidade da família, a versão real. Helena ouviu sem interromper. Quando terminei, ela estendeu a mão pela mesa e apertou a minha. Sou casada há 38 anos, ela disse. E fui invisível por 37 deles. Seus olhos estavam brilhantes. Me mostre como você fez isso. O segundo visitante foi o advogado. Ele chegou ao meio-dia com mais pastas.
mais papéis para assinar, mais decisões para tomar. O trust requer um diretor, ele explicou. Alguém com conhecimento financeiro e posição legal. Preparei uma lista de candidatos. Eu farei isso, eu disse. Ele piscou. Sra. Santos, isso é uma empreitada substancial. O portfólio é complexo. Há investimentos, propriedades, contas internacionais. Eu farei isso, repeti. E vou precisar de um tutor. Alguém para me ensinar o que não sei. Ele me estudou por um longo momento. Então sorriu. Conheço a pessoa certa. O terceiro visitante chegou ao anoitecer. Renato, sozinho desta vez, sem Carolina, sem arrogância. Ele ficou na varanda parecendo que não tinha dormido. Sua camisa estava amassada, seus olhos estavam vermelhos. Podemos conversar? Ele perguntou. Considerei dizer não, fechar a porta, deixá-lo sentir como é ser dispensado, mas abri a porta mais. Sentamos na sala de estar, não perto. Ele pegou o sofá. Eu peguei a cadeira perto da janela. Não entendo, ele disse finalmente. Por que o papai faria isso? Porque você o chamou de obstáculo? Eu disse simplesmente, porque você o visitou 2 vezes em 8 meses. Porque você perguntou sobre dinheiro enquanto ele estava morrendo. Eu não quis dizer sim, você quis. Mantive minha voz uniforme. Calma. Você quis dizer cada palavra, e seu pai ouviu todas elas. O rosto de Renato desmoronou. Por um momento, ele pareceu o menino que costumava me trazer dentes de leão. Não posso perder tudo, ele sussurrou. Você já perdeu, eu disse. No dia em que parou de ver seu pai como uma pessoa e começou a vê-lo como um balanço patrimonial, ele saiu 1 hora depois. Não resolvemos nada, não nos abraçamos, não nos reconciliamos, mas algo mudou. Ele perguntou antes de sair, o que acontece agora? Levei-o até a porta. Agora? Considerei a pergunta. Agora você vive com o que construiu, e eu vivo com o que seu pai me devolveu. Que é? Olhei para ele, realmente olhei para ele. Meu filho, o estranho, minha vida, eu disse, e fechei a porta. Renato não ficou quieto por muito tempo. 3 dias depois da nossa conversa, seu rosto apareceu na tela do meu telefone, não ligando, postando, Facebook, Instagram, Twitter, em todos os lugares que sua voz pudesse alcançar. As postagens eram cuidadosamente elaboradas, narrativas de vítima envoltas em linguagem jurídica e traição familiar. Quando um pai é manipulado em seus últimos dias, abuso de idosos toma muitas formas. O legado do meu pai está sendo roubado por alguém que... Cada postagem terminava com a mesma pergunta. Isso é justiça? Os comentários vieram rápido. Estranhos solidários que não conheciam a história completa. Amigos que só viam o rosto público polido de Renato. Associados de negócios que presumiam que o luto o estava fazendo irracional. Carolina compartilhou cada postagem. Adicionou suas próprias legendas, apoiando meu marido durante essa dolorosa traição familiar. Meu telefone vibrou com mensagens de parentes com quem não falava há anos, perguntando meu lado, oferecendo apoio que parecia mais coleta de fofoca. Desliguei meu telefone novamente, mas o advogado ligou para meu telefone fixo. Sra. Santos, a senhora precisa ver isso. Ele enviou PDFs, capturas de tela, uma linha do tempo de tudo que Renato havia postado, comentado e compartilhado. Cada uma dessas constitui um desafio público ao testamento, ele explicou. O que significa? A cláusula de perda. Completei. Exatamente. Papéis farfalharam do lado dele. Preciso de sua autorização para prosseguir. Assim que enviar o aviso, não há volta. Tudo que ele herdou, as propriedades, as ações, as contas, transfere para o trust. Pensei no menino que me trazia dentes de leão. Então pensei no homem que riu sobre R$ 15. Envie o aviso, eu disse. A carta legal chegou ao apartamento de Renato por correio. Sei porque Helena me contou. Ela tinha visto acontecer. Assistiu o entregador esperar enquanto Renato assinava. Assistiu o rosto de Renato mudar enquanto lia a primeira página. A carta tinha 12 páginas. Página 1. Aviso de perda devido à violação das condições do testamento.
Páginas 2 a 7. Evidência de desafio público, capturas de tela, registros de data e hora, declarações de testemunhas. Páginas 8 a 11. Documentação de transferência de ativos. Página 12. Saldo final. R. 0. Renato me ligou 17 vezes naquela noite. Não atendi. Muitas pessoas se inscreveram no Histórias de Vingança de Idosos porque sabem que karma não acontece por acidente. É construído. Inscreva-se para nunca perder como a justiça é realmente servida. Mas li as mensagens de voz na manhã seguinte. As primeiras 3 eram raivosas. Acusações, ameaças, linguagem jurídica que ele claramente tinha pesquisado no Google. As do meio eram de barganha. Podemos consertar isso. Vou deletar tudo. Por favor, mãe. A última era diferente. Sua voz estava vazia. Derrotada. Você realmente fez isso. Você realmente pegou tudo. Pausa. Eu não achei que você tinha isso em você. Outra pausa. Mais longa. Não sei mais quem você é. A mensagem de voz terminou. Salvei. Não por crueldade, mas porque algum dia ele pode precisar ouvir como a derrota soava em sua própria voz. A transferência de ativos levou 2 semanas para ser concluída. Durante esse tempo, aprendi coisas sobre o império do meu marido que nunca soube. O advogado, seu nome era Dr. Campos, tornou-se meu tutor. Todas as tardes, às 14 horas, ele chegava com pastas e planilhas e paciência. Ele me ensinou a ler balanços patrimoniais, a entender diversificação de portfólio, a reconhecer bons investimentos dos desesperados. Seu marido era brilhante, doutor, Campos disse uma tarde, mas cauteloso. Ele nunca assumia riscos desnecessários. Diferente do nosso filho, murmurei. Doutor, Campos olhou para cima. Na verdade, Renato assumiu vários riscos que seu marido não sabia. Ele abriu uma pasta. Dentro estavam extratos bancários, registros de transferência, e-mails. Renato tentou mover R. 890 mil de uma conta da empresa há 18 meses. Dr. Campos explicou. Ele falsificou a assinatura do seu marido. O banco pegou. Seu marido ordenou uma auditoria interna, mas nunca disse ao Renato que sabia. Olhei fixamente para os papéis. Há outras 6 ocorrências, Dr. Campos continuou. Quantias menores, contas diferentes. Sempre quando seu marido estava no hospital. Ele estava roubando, disse baixinho. Tentativa de roubo, Dr. Campos corrigiu. Seu marido interrompeu cada transação, mas ele documentou tudo. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando no menino que me trazia dentes de leão, tentando encontrar o momento em que ele se tornou alguém capaz de falsificar a assinatura do pai moribundo. Não consegui encontrar. Talvez não houvesse um momento. Talvez fossem 1000 pequenos momentos, 1000 escolhas, 1000 vezes em que ele escolheu dinheiro em vez de caráter. Às 3 horas, levantei da cama e fui ao escritório do meu marido. Tinha evitado esse quarto desde sua morte. Muitas memórias, muita dor comprimida em um espaço, mas esta noite eu precisava estar lá. Sentei em sua cadeira, passei as mãos sobre a mesa que ele construiu 40 anos atrás. Abri a gaveta onde ele guardava coisas pessoais. Dentro havia um pendrive, rotulado em sua caligrafia. Para Maria, quando estiver pronta. Conectei no computador. 7 arquivos de áudio apareceram. Cliquei no primeiro. A voz do meu marido encheu o quarto, fraca mas clara, a voz que eu conheceria em qualquer lugar. Maria, se você está ouvindo isso, eu parti. E sinto muito por ter te deixado sozinha. Cobre minha boca. Preciso que você entenda por que fiz o que fiz, não por mim. Por você. A gravação era datada de 6 meses antes de sua morte. Ouvi Renato ontem. Ele estava no telefone com Carolina, planejando o que fariam com sua herança. Ele me chamou de obstáculo. Uma longa pausa, respiração. Construí tudo para ele, para nossa família, e ele mal pode esperar eu morrer. Outra pausa. Então estou protegendo você, porque você é a única que sempre me viu como mais do que uma fonte de dinheiro. Você é a única que ficou. A primeira gravação terminou. Sentei no escuro e chorei. Depois toquei a segunda gravação. Ao amanhecer, tinha ouvido todas as 7. Cada uma documentava algo que eu nunca soube. Renato tentando forçar a aposentadoria precoce, assinaturas falsificadas, ameaças disfarçadas de conselho de negócios,
Pressão para assinar propriedades. A ligação de Florianópolis, onde ele exigiu a casa de praia enquanto o pai estava morrendo, e na gravação final, a última mensagem do meu marido para mim. Maria, você pensa que é invisível, mas você é a única coisa que sempre vi claramente. Você me deu 42 anos. Estou te dando tudo o que posso. Use, não para puni-lo, para construir algo novo. Para mostrar a ele e a você mesma quem você realmente é. Você nunca foi pequena. A sala é que estava escura demais para te ver. A gravação terminou com 3 palavras. Eu te amo. Encaminhei todas as 7 gravações para o Dr. Campos. Renato pode conseguir cópias dessas? Perguntei quando ele ligou 1 hora depois. Apenas se você escolher compartilhar, doutor. Campos disse cuidadosamente. Elas são sua propriedade agora, parte da documentação do espólio. Bom, Sodira Santos, você está planejando. Ainda não sei, interrompi, mas quero a opção. A perda foi finalizada numa terça-feira. Dr. Campos ligou às 10 horas. Está feito. Todos os ativos previamente distribuídos a Renato Santos foram transferidos para o Trust. Você agora tem controle total de 98% do espólio do seu falecido marido. 98%. Os 2% restantes tinham sido reservados para legados beneficentes específicos que meu marido estabeleceu anos atrás. Quanto no total? Perguntei. 47, 3 milhões, disse Dr. Campos. Mais as propriedades, que são avaliadas separadamente. Sentei. 47 milhões de reais. Passei 42 anos esticando orçamentos de supermercado e remendando roupas e me contentando. E agora tinha 47 milhões de reais. Senhora Santos? Estou aqui, consegui dizer. Eu só. Não sei o que fazer com isso. Você não precisa decidir hoje, Dr. Campos disse gentilmente. Ou este ano. O Trust está estruturado para durar gerações. Você tem tempo. Mas eu não queria tempo. Queria propósito. Naquela tarde fiz 3 ligações. A primeira foi para uma consultora financeira que Dr. Campos recomendou. Uma mulher chamada Patrícia, que se especializava em planejamento de legado para viúvas. Quero criar uma fundação, disse a ela, para pessoas como eu. Pessoas que deram tudo e ficaram sem nada. Patrícia ficou quieta por um momento. Depois, me conte mais. A segunda ligação foi para Helena. Lembra quando você me pediu para mostrar como fiz isso? Eu disse. Sim. Venha amanhã. Traga café. Vou mostrar. A terceira ligação foi a mais difícil. Disquei o número de Renato. Ele atendeu na primeira chamada. Mãe? Sua voz estava vazia, derrotada. Nada como o homem confiante que tinha rido no escritório do advogado. Preciso te ver, eu disse. Quando? Sábado, 14 horas. Venha sozinho. Silêncio. Você vai devolver? Ele perguntou baixinho. Se eu me desculpar? Se eu... Não, eu disse simplesmente. Mas precisamos conversar mesmo assim. Desliguei antes que ele pudesse responder. Naquela noite, fiquei em frente ao espelho do banheiro. Realmente olhei para mim mesma pela primeira vez em anos. 67 anos. Cabelo grisalho preso no mesmo coque que usava há décadas. Linhas ao redor dos olhos. Mãos que mostravam cada ano de trabalho. Parecia a avó de alguém. A viúva de alguém. A sombra de alguém. Não mais, sussurrei para meu reflexo. E quis dizer... Este é o tipo de história que faz as pessoas ficarem gratas por terem se inscrito no Histórias de Vingança de Idosos, porque mostramos que ser subestimado é temporário, mas ser estratégico é permanente. Inscreva-se antes do final. Sábado chegou com sol brilhante. Acordei às 6. Fiz café. Sentei no terraço que renovei 3 meses antes. A casa não parecia mais a mesma. As paredes bege, aquelas que meu marido escolheu 40 anos atrás, agora eram coral suave. A cor do nascer do sol. Os móveis com que vivi por décadas tinham ido embora, doados para famílias que precisavam mais do que eu. No lugar, peças que escolhi eu mesma. Uma cadeira de leitura perto da janela, estantes cheias de romances que sempre quis ler, fotografias dos meus pais, finalmente exibidas depois de anos em caixas. O jardim era meu agora também. Contratei uma paisagista. Disse que queria cor, caos,
Vida. Ela entregou os 3. Buganvílias roxas escalavam a parede dos fundos. Jasmim transbordava pela cerca. Comedouros de pássaros atraíam espécies que nunca tinha visto. A casa respirava diferente agora. Eu também. Às 9 fui ao meu closet. Não o closet que tinha antes. Renovei esse também. Saíram as roupas práticas. Os vestidos desbotados. Os sapatos sensatos gastos nos calcanhares. O preto que usei por tanto tempo que parecia uma segunda pele. Entrou cor. Um blazer verde esmeralda. Blusas de seda em tons de joias. Calças que realmente serviam. Sapatos que me faziam sentir elegante em vez de invisível. Escolhi um vestido para hoje. Azul profundo. Simples mas confiante. Mal me reconheci no espelho. Esse era o objetivo. Helena chegou às 10 com doces e perguntas. Tínhamos nos encontrado todas as terças-feiras há meses. O que começou como café entre vizinhas tinha se tornado outra coisa. Parceria, amizade, rebelião. Você vai mesmo fazer isso? Ela perguntou, acomodando-se na cadeira de leitura. A documentação da fundação está registrada, eu disse. Lançamos em 3 semanas. Helena sorriu, amplo e genuíno. Meu marido perguntou por que passo tanto tempo aqui. O que você disse? Que estou aprendendo a ocupar espaço. Ela tomou um gole do café. Ele não entendeu, mas nossa filha entendeu. Ela disse, já era a hora, mãe. Servi mais café para mim. Como se sente? Assustador, Helena admitiu. Também necessário. O Trust da família Santos para Trabalho Invisível. Esse foi o nome que dei à fundação. Patrícia, minha consultora financeira, me ajudou a estruturá-la. Doutor Campos cuidou da estrutura legal. Mas a visão era minha. Bolsas para cônjuges abandonados reconstruindo suas vidas. Assistência jurídica para disputas de herança. Bolsas educacionais para cuidadores retornando ao trabalho depois de décadas. Grupos de apoio para mulheres que passaram suas vidas sendo úteis em vez de valorizadas. Já tínhamos recebido 43 candidaturas. 43 mulheres que se viram na minha história. Recebi outro e-mail esta manhã, contei a Helena. Uma mulher de Recife, casada por 38 anos, 3 filhos. O marido morreu e deixou tudo para seu sócio. Ela ficou com a hipoteca e a dívida. O maxilar de Helena enrijeceu. O que você disse a ela? Que cobriremos suas despesas legais e que ela não está mais sozinha. Ao meio-dia, recebi uma mensagem de um número desconhecido. A oferta ainda está de pé? R. Renato. Quase tinha esquecido que ele estava vindo. 14 horas. Venha sozinho. 3 pontos apareceram. Desapareceram. Apareceram novamente. Ok. Passei as próximas 2 horas me preparando. Não comida, não gentilezas, limites. Doutor, Campos tinha me avisado sobre este momento. Ele vai testá-la, ele disse. Tentar encontrar a versão antiga de você. Aquela que suavizava as coisas, dava desculpas, acomodava. Ela se foi, eu tinha dito a ele. Certifique-se de que ele saiba disso. O carro de Renato entrou na garagem exatamente às 14 horas. Não o sedã de luxo que eu lembrava. Um Honda usado, modesto, prático. Ele saiu devagar, como se seu corpo doesse. Tinha perdido peso. Não do tipo saudável, do tipo estresse. Suas roupas pendiam frouxas, seu rosto estava magro, círculos escuros sombreavam seus olhos. Parecia uma década mais velho que 6 meses atrás. Abri a porta antes que ele pudesse bater. Olá, Renato. Mãe. Sua voz falhou na palavra. Afastei-me, deixei-o entrar. Ele parou na entrada, olhou ao redor. Sua expressão mudou de confusão para algo mais afiado. Você mudou tudo, ele disse. Sim. Até o escritório do papai, especialmente aquele. Caminhei em direção à sala de estar. Café? Não, obrigado. Ele me seguiu. Sentou na beira do sofá como se estivesse visitando um estranho. Suponho que estivesse. Sentamos em silêncio por 1 minuto inteiro. Renato quebrou primeiro. Você arruinou minha vida. Não me encolhi. Não, você construiu a vida que perdeu. Suas mãos se fecharam. Isso não é justo. Eu não sabia. Você não quis saber. Corrigi. Há uma diferença. Ele desviou o olhar.
Carolina foi embora. Ouvi dizer. Os sócios de negócios me votaram para fora. Tenho um emprego de vendas agora, baseado em comissão. Ele riu. Amargo. Estou ligando a frio para pessoas que costumavam retornar minhas mensagens instantaneamente. Não disse nada. O apartamento se foi. O carro, a associação do clube, tudo. Ele olhou para mim agora. Realmente olhou. Você pegou tudo. Não. Eu disse baixinho. Seu pai recuperou. Eu só sou quem está segurando agora. A compostura de Renato rachou. Pedi para vir aqui porque preciso de ajuda. As palavras vieram rápido, desesperadas. Um empréstimo. Só o suficiente para me reerguer. Vou te pagar de volta. Juro. Só preciso... Não. A palavra caiu como uma porta se fechando. Mãe, por favor. Eu disse não, Renato. Ele levantou. Andou de um lado para o outro. Você é minha mãe. Você deveria me ajudar. Eu te ajudei, eu disse calmamente, por 42 anos. Vendi minha aliança de casamento pela sua educação. Me fiz invisível para que você brilhasse. Fiquei em silêncio quando você tratou seu pai como um caixa eletrônico e eu como um móvel. Eu não quis dizer, sim, você quis. Levantei agora também. Encontrei seus olhos, cada dispensa, cada interrupção, cada vez que você me apresentou como Zó minha mãe. Você quis dizer tudo isso. O rosto de Renato corou. Então isso é vingança? Não. Isso é consequência. Qual a diferença? Vingança me faria sentir poderosa, eu disse. Consequência é apenas a realidade alcançando. Ele afundou de volta no sofá, colocou a cabeça nas mãos. Não sei o que fazer, ele sussurrou. Você trabalha, você reconstrói, você aprende que pessoas não são caixas eletrônicos. Sentei de volta. Você faz o que eu fiz por 42 anos. Você faz algo do nada. Não sei como. Então você descobre. Silêncio encheu a sala. Quando Renato finalmente falou novamente, sua voz estava diferente. Menor. O papai realmente deixou aquelas gravações? Sim. Posso ouvi-las. Considerei isso. Por quê? Porque preciso saber o que ele disse, o que ele pensou. Renato olhou para cima. Seus olhos estavam vermelhos. Preciso saber se ele me odiava. Ele não te odiava. Eu disse honestamente. Ele estava de coração partido. Isso é pior. Sim, concordei. Não toquei as gravações para ele. Ainda não. Talvez nunca. Mas contei o que seu pai disse na última. A mensagem que mais importava. Ele disse que você tinha uma escolha, expliquei. Ver pessoas ou como recursos. Que ele tinha feito a mesma escolha na sua idade. Que ele escolheu pessoas. Pausei. Ele esperava que você fizesse o mesmo, eventualmente. Mas não há tempo, Renato completou. Não, não há tempo. Antes de sair, Renato fez mais uma pergunta. O que acontece agora? Entre nós? Levei-o até a porta. Abri. A luz da tarde derramou-se pelo limiar. Isso depende inteiramente de você, eu disse. Não sou a mulher que você lembra, não vou acomodar, não vou dar desculpas por você, não vou suavizar bordas para te deixar confortável. Então nada? Nós só. Paramos? Não. Nós recomeçamos. Encontrei seus olhos, mas desta vez você vem como você é, não como quem você acha que deveria ser, não como o filho tentando manipular a mãe, apenas como Renato. Um homem que fez escolhas terríveis e tem que viver com elas, ele absorveu isso. E se eu não puder ser essa pessoa? Então permanecemos estranhos que compartilham um sobrenome. Coloquei algo na mão dele, e você vive com isso também. Ele olhou para baixo, um envelope, selado. Dentro, uma única nota de R$ 15. Renato encarou. Depois para mim. Isso é o que você achou que eu merecia, eu disse suavemente. É o que você ganhou de mim agora. Ele não pegou, apenas deixou sobre a mesa da entrada. Caminhou até o carro sem olhar para trás. Observei-o ir embora. Depois peguei o envelope. Doei para a primeira beneficiária da fundação. Ela precisava mais do que qualquer um de nós. O primeiro gala de aniversário da fundação foi realizado numa noite quente de outubro. Fiquei na entrada do salão de eventos, cumprimentando convidados que nunca teria conhecido na minha vida antiga.
Mulheres que tinham se reconstruído, advogados que doavam seu tempo, terapeutas que entendiam trabalho invisível, jornalistas que queriam contar histórias esquecidas. Helena chegou com o marido. Ele estava desajeitado, mas tentando. Ela estava radiante. Você parece feliz, disse a ela. Estou, ela disse simplesmente. Acontece que a vida fica mais fácil quando você para de pedir desculpas por existir. O evento arrecadou R$ 890 mil. A quantia exata que Renato tentou roubar do pai moribundo. Não mencionei isso no meu discurso, mas pensei nisso. Patrícia chamou de justiça poética. Eu chamei de prova de que os números eventualmente se equilibram. 3 dias depois do gala, uma carta chegou. Envelope simples. Endereço manuscrito. Carimbo postal local. Sem endereço de remetente. Reconheci a caligrafia imediatamente. Dentro, 3 páginas. As palavras de Renato. Bagunçadas. Apressadas. Honestas de um jeito que nunca tinha visto dele. Mãe, não sei se você vai ler isso. Não te culparia se jogasse fora. Estou em terapia há 8 meses agora, determinado pelo tribunal no início. Continuei indo porque precisava. Meu terapeuta me pediu para escrever cartas, não para enviar, apenas para clarear o que estava pensando. Esta vou enviar. Eu não sabia que o papai começou do nada. Não sabia que ele pegou dinheiro emprestado para seu primeiro caminhão. Não sabia que ele passou 2 anos dormindo naquele caminhão enquanto construía o negócio. Não sabia porque nunca perguntei, olhei para o império e assumi que sempre esteve lá. Como se tivesse crescido naturalmente, como se ele não tivesse sangrado por cada real. Fiz o mesmo com você. Vi a casa limpa, as refeições, a vida funcionando suavemente. Nunca perguntei o que você desistiu para fazer funcionar. Meu terapeuta diz que vi pessoas como funções. Papai era o dinheiro. Você era o sistema de apoio. Carolina era o troféu. Ninguém era humano. Estou tentando mudar isso. É devagar. Alguns dias falho completamente. Fui promovido no mês passado. Gerente regional de vendas. Não é muito, mas ganhei. Sem nome de família. Sem atalhos. Apenas trabalho. Parece diferente de qualquer coisa que tive antes. Carolina e eu finalizamos o divórcio. Ela já está noiva de outra pessoa, alguém com portfólio melhor. Não estou bravo com isso, principalmente aliviado. Não sei o que quero desta carta, talvez nada. Talvez só te dizer que estou tentando. Podemos tomar um café? Não na casa, em algum lugar neutro. Só para conversar. Sem pedidos, sem expectativas. Se você disser não, entendo. Renato li 3 vezes. Depois liguei para o Dr. Campos. Ele enviou uma carta. Eu disse, e não sei se acredito nele. Doutor, Campos ficou quieto por um momento. Você quer acreditar nele? Essa era a pergunta real. Eu queria meu filho de volta, aquele que criei antes da riqueza torcê-lo, ou estava contente com a distância, a paz que veio de expectativas cortadas? Não sei, admiti. Então espere, doutor. Campos aconselhou. Você não deve a ele perdão imediato, ou perdão algum. Tome tempo. Levei 3 semanas. Depois enviei uma mensagem. Sábado, 15 horas. Café Floresta. Conversamos. Só isso. Sua resposta veio em minutos. Obrigado. O café estava movimentado quando cheguei. Famílias. Estudantes. Casais. O barulho da vida normal. Pedi café. Sentei numa mesa de canto. Observei a porta. Renato chegou exatamente na hora. Ele parecia melhor que 6 meses atrás. Ainda magro, mas mais saudável. Suas roupas serviam direito. Seus olhos estavam mais claros. Ele sentou cuidadosamente, como se a cadeira pudesse quebrar. Obrigado por vir, ele disse. Quase não vim. Eu sei. Conversamos por 2 horas. Não sobre dinheiro, não sobre a herança. Sobre quem tínhamos sido. Quem nos tornamos. Ele me contou sobre terapia, as coisas que estava aprendendo sobre si mesmo, os padrões que estava tentando quebrar. Eu costumava pensar que sucesso significava ter mais que todo mundo, ele disse. Casa maior, carro melhor, mais zeros. E agora? Agora acho que sucesso significa dormir sem ansiedade. Ele mexeu o café. Não senti isso em anos, mas estou chegando perto. Contei sobre a fundação. As mulheres que ajudamos, as vidas que mudamos. Havia uma mulher de Salvador,
eu disse. Casada por 31 anos. O marido morreu. Deixou tudo para a amante. A esposa recebeu avisos de despejo e uma intimação judicial. Isso é horrível. Pagamos suas despesas legais. Ela ganhou. Manteve sua casa. Tomei um gole do café. Ela me enviou flores na semana passada. Disse que finalmente se sentiu visível. Renato absorveu isso. É isso que o papai queria, não é? Que você se sentisse visível. Sim, sinto muito por nunca ter te visto. O pedido de desculpas pairou entre nós. Eu sei, eu disse finalmente. Mas desculpa não reconstrói 42 anos. Eu sei disso também. Antes de sairmos, Renato perguntou se poderíamos fazer isso novamente. Café, uma vez por mês. Se você estiver disposta. Considerei isso. Termos condicionais. Ok. Você vem como você é. Sem performance. Sem tentar provar que mudou. Apenas conversa honesta. Posso fazer isso. E ficamos em espaços públicos. Não estou pronta para visitas em casa. Seu rosto piscou com algo dor, talvez, mas ele assentiu. Mais alguma coisa? Sim. Encontrei seus olhos. Se você recair, se eu vir os velhos padrões, vou embora. Permanentemente. Entendido. Nos encontramos no mês seguinte, e no mês seguinte a esse. As conversas ficaram superficiais no início. Clima, trabalho, tópicos seguros, depois gradualmente mais profundas. Ele me contou sobre a mulher que estava namorando, uma professora, alguém que não se importava com portfólios ou sobrenomes. Ela me perguntou do que tenho orgulho, ele disse. Não tinha resposta. Tem agora. Levantar todo dia e escolher ser diferente. Ele pausou. Não é muito, mas é meu. Contei sobre o diploma universitário que tinha começado, serviço social, educação tardia. Tenho 68 anos e escrevo redações à meia-noite. Eu disse. Como se sente? Como se finalmente estivesse fazendo algo por mim mesma. 6 meses nas nossas reuniões mensais, mostrei o relatório de impacto da Fundação. 143 famílias ajudadas. 7 milhões distribuídos em bolsas e assistência jurídica. 12 grupos de apoio estabelecidos pelo Brasil. 3 propostas legislativas submetidas para proteger direitos de herança conjugal. Renato leu cada página. O papai teria orgulho, ele disse baixinho. Espero que sim. Eu sei que sim. Ele fechou o relatório cuidadosamente. Isso é o que ele queria. Que você construísse algo que importasse. Estou construindo para as mulheres que vêm depois de mim, eu disse, para que não tenham que esperar 67 anos para serem vistas. 1 ano e 3 meses depois da leitura do testamento, Renato ficou noivo, da professora, Mariana, alguém que nunca conheceu a versão rica dele. Ele perguntou se eu a conheceria. Disse sim. Nos encontramos no mesmo café, nós 3. Mariana era calorosa, genuína. Ela ensinava a 5ª série e amava. Falava sobre seus alunos como se fossem milagres. Ela conhecia a história de Renato, toda ela. Ele me contou tudo, ela disse, quando Renato foi pedir mais café. Sobre quem ele era, o que fez. E você ficou? Não estou namorando quem ele era, ela disse simplesmente. Estou namorando quem ele está escolhendo se tornar. Quando Renato voltou, Mariana se desculpou. Nos deixou sozinhos por um momento. Ela é boa para você, eu disse. Ela me vê, Renato respondeu. Não meu potencial, não meu passado, apenas eu. Agora, hoje. Isso é raro, eu sei. Ele encontrou meus olhos. Você me ensinou isso, na verdade. Como? Você passou 42 anos sendo vista como uma função. Quando o papai finalmente te viu como uma pessoa, tudo mudou. Ele pausou. Quero ser alguém que vê pessoas. Não o que podem fazer por mim. Apenas quem são. Não chorava com frequência mais, mas chorei então. Não por quem Renato tinha sido, por quem ele estava tentando se tornar. Seu pai teria orgulho, eu disse finalmente. Acha? Sei que sim. Eles se casaram 6 meses depois, cerimônia pequena, apenas família e amigos próximos. Compareci. Sentei na primeira fila. Quando o oficiante perguntou quem apoiava esta união, levantei. Eu apoio. E quis dizer, a Fundação agora opera em 11 estados brasileiros. Ajudamos mais de 400 famílias,
Treinamos 62 advogados voluntários. Aprovamos 2 mudanças legislativas protegendo direitos de herança conjugal. Fui entrevistada por 3 grandes meios de comunicação. Destaque num documentário sobre trabalho invisível, convidada para falar em conferências internacionais. Mas o momento que mais importou aconteceu na terça-feira passada. Uma mulher me abordou depois de uma reunião de grupo de apoio. 71 anos. Viúva, lutando com os enteados pela casa onde viveu por 43 anos. Ouvi falar de você, ela disse, sobre os R$ 15, sobre o que você fez. Não é só minha história, disse a ela. É nossa. Fui invisível minha vida inteira, ela sussurrou. Isso para de doer algum dia? Peguei suas mãos. Sim, eu disse, quando você decide se tornar visível você mesma. Não por permissão, por escolha. Ainda moro na casa coral com o jardim caótico. Ainda tomo café com Helena toda terça-feira. Ainda encontro o Renato uma vez por mês. Ainda acordo algumas manhãs surpresa de que esta é minha vida agora. A mulher que uma vez aceitou R$ 15 com mãos dobradas. A mulher que agora administra 47 milhões. Mesma mulher, sala diferente. Finalmente luz suficiente para ver. As pessoas perguntam se perdoei Renato. Pergunta errada. Eu o libertei. Da minha necessidade de sua validação. Da minha identidade como sua vítima. Da história onde ele tinha o poder. Perdão não é sobre eles. É sobre você. E me perdoei. Por ser pequena quando achei que tinha que ser. Por ser quieta quando achei que era bondade. Por acreditar que ser útil era o mesmo que ser valorizada. A nota de R$ 15 está emoldurada agora. Pendurada no escritório da fundação. Placa abaixo diz: o que pensaram que eu valia? O que provei que sou? Inestimável. Visitantes param. Leem. Entendem imediatamente. Alguns choram, alguns riem. Todos se veem. Meu marido estava certo sobre uma coisa. Passei 42 anos construindo o império de outra pessoa. O resto da minha vida é meu, e isso vale mais que qualquer herança, mais que qualquer testamento, mais que qualquer número em qualquer conta. Sou visível agora. Não porque alguém finalmente me viu, mas porque me recusei a permanecer escondida. Histórias como a de Maria não terminam, elas ecoam. Se isso te emocionou, se você se vê no silêncio dela ou na força dela, então se inscreva no Histórias de Vingança de Idosos. Porque toda semana contamos as histórias de pessoas que se recusaram a permanecer invisíveis, e algumas delas podem soar como a sua. Inscreva-se agora e nos diga nos comentários o que você teria feito com aqueles R$ 15.